Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à página aqui do Instagram do Instituto Sente. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, entendendo os sentimentos negativos. Eu agradeço vocês que estão aqui entrando na nossa página do Instituto Sente no Instagram. Lembrando que nós temos o site www.institutosente.com.br. Nós também temos agora o YouTube e a gente precisa de curtidas. Precisamos alcançar aí seguidores para que nossa página tenha nome. Por enquanto ainda não tem, somos muito novos nessa história, mas logo logo pegamos peso e seguiremos aí com muitos seguidores. Então lá no site www.institutosente.com.br você encontra o link para o YouTube. Então peço a você, entra lá nesse link, curte a gente, Instituto Sente, para que o YouTube possa ter o nosso nome. Por enquanto ainda está só como numérico, mas é uma questão de pouco tempo, se Deus quiser, né? Então, todos muito bem-vindos aqui nessa noite. Hoje, 17 de junho de 2020, nós vamos falar sobre entendendo sentimentos. Olha aí, a live de hoje já estará no YouTube e tem que entrar lá pelo site, né, Ede? Sei que você está aqui me ajudando. Lá pelo site tem o link do símbolo do YouTube, entra por lá e já curte o nosso canal, tá? Meu nome é Elaine Burgarelli, eu sou a criadora do Instituto Sente. Esse instituto ele foi criado com a intenção de acolher, de ouvir, de emocionar os corações das pessoas através da escutatória. O sente, essa palavra quer dizer sentir em Esperanto, e Esperanto quer dizer aquele que tem esperança, aquele que acredita. Então, o Instituto Sente foi criado para que ele pudesse ouvir as pessoas, que ele pudesse sentir a dor do outro, criar empatia. Toda vez que eu tenho empatia, que eu entendo a dor do outro, eu consigo participar, consigo entender aonde que é o ponto de evolução que ele necessita para que a gente possa atuar através dos processos de coaching, de mentoria, de constelação sistêmica familiar, de PNL, para ajudar o próximo. Então, convido vocês a visitarem o nosso site www.institutosente.com.br, clicar lá no YouTube e dar a sua curtida, tá bom? O tema de hoje me fez estudar muito, me fez entender como a mente humana trabalha, me fez entender como é que a gente é responsável pela nossa própria conduta, pelo nosso comportamento, como nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Hoje a gente está falando sobre sentimentos negativos. E sentimentos negativos, se a gente for perceber, a gente for parar para pensar sobre isso, você concorda que hoje você teve vários deles? Assim como eu também tive? De repente temos assim de exemplo que não ia dar tempo, que a gente ia perder o começo da live, que você ia se atrapalhar, que será que ia ser legal? Será que eu devo ir? Será que não é melhor fazer outra coisa? E aí nessa alucinação que a gente tem, nessa situação que a gente coloca o nosso pensamento, a gente pode acabar se viciando em pensamento negativo. Você já parou para pensar que você pode ser um viciado em pensamento negativo e você nem percebeu, né? Então, nós fomos criados para nos precavermos, para nos anteciparmos ao mal. Por isso que o pensamento positivo, ele não é o primeiro que vem na nossa mente, normalmente. É sempre aquele pensamento que vai te dar uma proteção, que não vai deixar você sair da sua zona de conforto, né? O que acontece com esses pensamentos negativos é que eles existiram sempre na nossa vida. Estando encarnado neste planeta que é de prova e expiação, como eu acredito, é um desafio
acordarmos todos os dias e seguirmos por uma conduta diferente do que seguimos ontem, se entendemos que não é uma boa conduta. Porque nós, invariavelmente, somos levados pelas nossas sombras. O Tadashi Kadomoto fala muito sobre isso. Ele fala que nós temos sombras. E essas sombras, quem são elas? A tristeza, o medo, a raiva, a ansiedade, as mágoas, todos aqueles sentimentos que a gente vai criando, que a gente vai sentindo, que a gente vai sem querer nutrindo para que ele tome uma forma, para que ele faça parte da nossa vida sem que a gente perceba, porque talvez a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão mais velho foi criando pensamentos na nossa mente, foi fazendo perceber ou fazendo entender que esses pensamentos eram verdadeiros e eu fui acreditando nisso. Até aos 7 anos de idade, nós estamos construindo a nossa forma de pensar, nossa forma de ver o mundo. Nós somos muito inocentes como seres humanos até os 7 anos. Então tudo que a gente ouvir, tudo que chegar até nós, vai soar como verdadeiro. Então se a minha mãe diz para mim, nossa, você é muito burra, você não consegue entender essa conta, ou se meu pai diz assim, você não vai prestar para ser muita coisa, você vai acabar ficando que nem eu, sendo nessa profissão, seguindo assim pro resto da sua vida. E quando a gente é criança, quando a gente tem essa idade, a gente acredita que aquilo ali é verdadeiro. Eu não tenho um filtro para dizer para mim que aquilo ali não é real, que eu posso fazer diferente. E com essas crenças, com esses pensamentos, eu vou crescendo. Eu vou me tornando uma pessoa. E eu vou fazendo com que todos os dias, em todos os momentos, eu reforce esse pensamento para que eu sinta que ele é verdade. Para que eu viva por ele, eu vou provocando comportamentos, provocando pensamentos, para que ele diga para mim que eu estou no caminho correto, que eu não estou saindo da minha zona de conforto. E quando eu alimento, por exemplo, um sentimento de ansiedade, o que pode acontecer? Se eu não entender que eu tenho ansiedade, se eu não entender que a ansiedade me possui, faz parte do meu comportamento, eu não consigo mudar isso, eu não consigo alterar esse comportamento, eu não consigo seguir adiante, eu vou me sentir presa à ansiedade. Se eu sentir raiva e esse comportamento ele se repetir na minha existência, no meu dia a dia, se for uma pessoa extremamente explosiva, uma pessoa que tem um ódio pelas coisas, isso vai me perturbar, isso vai me fazer com que eu me sinta presa. E toda vez que eu me sinto presa, eu perco o controle. Não faz sentido isso? Se eu fico presa na ansiedade, eu não vivo o momento atual, eu só vivo o futuro. E quando eu vivo o futuro, não vivo o presente atual, eu estou dizendo para mim mesma que, puxa, o presente não existe, eu só estou olhando para o futuro. E quando eu olho, eu acabo criando um hormônio, acabo criando um estresse, acabo produzindo cortisol no meu organismo, acabo envelhecendo antes do tempo, porque eu não vivo o momento presente. Então, quando eu me conheço, quando eu sei que eu preciso de técnicas, que eu preciso de ferramentas, que eu preciso de ajuda, de repente terapia, coaching, mentoria, eu preciso de alguém para me ajudar a sair dessa sensação, é maravilhoso quando eu entendo que eu posso pedir ajuda. Quando você toma essa decisão de você se conhecer, de você provocar o autoconhecimento, de você entender o quanto você pode se livrar desses sentimentos negativos, mais você cresce, mais você evolui, porque afinal de contas a gente está aqui para evolução. A gente não está aqui para ficar no mesmo lugar que a gente estava quando nasceu. A gente está aqui para fazer diferente. Deus nos dá essa oportunidade de viver a vida para que a gente possa recomeçar, que a gente possa tentar, para que a gente possa transformar ódio em amor, guerra em paz, escuridão em luz. Nós somos seres de luzes, então que a gente consiga ter essa consciência para fazer diferente. Se eu vejo nem que seja um pontinho de luz no meio da escuridão, eu já sei qual é o caminho.
Então provoca esse autoconhecimento em você. O coaching ele faz isso, ele permite você a ter essa percepção de que você pode fazer diferente. O coaching traz para você pensamentos, perguntas, vai entrar nos seus valores, nas suas crenças, no que te motiva, vai fazer você pensar em você e pensar o que é que você não está fazendo que se fizesse faria uma grande diferença, não é? A crise, às vezes, existencial existe na gente, às vezes quando você está tão sobrecarregada de pensamentos negativos, quando tanta coisa ruim você entende que está acontecendo na tua vida, que você acaba tendo um surto, acaba tendo... A gente fala muito hoje de síndrome de burnout, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas se vocês não ouviram, vamos falar sobre isso agora. Quando você trabalha extremamente com ansiedade, num estado elevado, quando você trabalha com estresse, cortisol lá nas alturas, quando você não produz dopamina, que é o hormônio da felicidade, quando você baixa a serotonina, que é o que te acalma, que te faz produzir estados emocionais diferentes, mais saudáveis, o que acontece? Se você vai acumulando histórias negativas, se você vai falando para você o tempo todo, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo, acho que não vai dar certo, eu preciso de mais horas no meu dia, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, e você fica nessa intensidade de emoção negativa e você fica acreditando de que você não é capaz, de que não é possível, e você se sobrecarrega com isso, você tem a síndrome de burnout. Quando o teu cérebro simplesmente para, ele dá um comando de que, opa, deu, chega, não dá mais, acho melhor você parar, ele te paralisa, você não consegue sair da cama, você não sabe quem é você não sabe onde você está, é como se o cérebro desse um reboot, sabe, que você tem que começar do zero de novo. Então cuidado com esse teu pensamento, cuidado com essa tua postura, cuidado com esse teu comportamento. Autoconhecimento traz autocontrole. Para você faz sentido isso? Autoconhecimento, autocontrole. Quanto mais eu me conheço, mais eu me controlo, mais eu consigo estabelecer um divisor de águas na minha vida, tá? Muitas vezes a gente pode sentir, e isso pode vir da infância, uma carência enorme, e eu sempre vou me apegar às pessoas, sempre vou perguntar para elas se elas gostam de mim, se tá bom como eu estou, sempre vou querer atenção, sempre vou querer uma resposta, uma aprovação do que eu estou fazendo. E isso pode fazer com que eu me magoe muito facilmente, pode fazer com que eu exija demais do outro, exija além do necessário. Vocês conhecem alguém que seja assim? E está sempre carente, sempre pedindo, dizendo, você não me falou que eu tô bonita hoje, você não disse que me ama, você não gosta mais de mim. Muito provavelmente isso veio da infância. Muito provavelmente veio de uma emoção que não foi controlada. Veio de uma emoção que você não filtrou porque era muito pequeno e achou que aquilo era uma verdade e continua vivendo sobre isso. O ED está perguntando se é depressão. Depressão é um outro estágio que a gente vai falar já já. Burnout, ele é uma explosão, como se fosse uma explosão de uma carga emocional muito grande que eu sinto e o meu corpo para de funcionar. Eu paro de pensar como se eu não quisesse existir mais. A depressão, ela é uma negação, ela é um sentimento de que como eu não consegui, como eu não tenho, como não é possível, como eu acredito muito fortemente disso, eu me nego a continuar a existir, a viver. Eu começo a ficar emocionalmente para baixo, achando que o mundo não tem mais jeito, né? Mas o amor, trabalhando muito próximo da pessoa, a gente consegue levantar. O coaching também ajuda na questão da depressão, para fazer a pessoa se movimentar, a pessoa sair daquela situação, daquele pensamento repetitivo, daqueles ciclos que vão se repetindo na sua vida e você acaba criando comportamentos repetitivos. Só que além da gente carregar essas sombras conosco, sim, como resolve burnout, como resolve depressão, como resolve
Quando eu não percebo o que está acontecendo comigo, a gente entra com coaching, entra com constelação sistêmica familiar, entra com programação neurolinguística para refazer as crenças, para refazer o nosso autoconhecimento, para que a gente repense o que está acontecendo. A reconstrução das crenças são extremamente importantes, porque elas nos fazem pensar, nos fazem ter certeza do caminho que estamos seguindo. E a programação neurolinguística pode fazer com que você altere um sentimento que você traz lá da infância, que você traz lá daquele momento em que você sofreu aquele abuso, sofreu aquela perda, sofreu aquele comentário extremamente negativo. A gente troca isso por um outro sentimento, a gente troca isso por a gente ressignifica esse momento, trazendo mais segurança, mais autocontrole. A gente troca, a gente ajuda o coach a trocar isso pelo que ele acha que é importante. Então, além de falar das sombras que podem nos percorrer, que podem fazer o nosso pensamento se voltar contra nós mesmos, se nós não percebemos a raiva, a ansiedade, a mágoa em nós mesmos, nós podemos nos perturbar, nós podemos criar vícios emocionais. Nossos vícios, eles não são só químicos, né? Que é pelo açúcar, pelo álcool, pela droga. Nós também temos vícios, e esses vícios são emocionais. O corpo, vocês sabiam que ele libera uma química que se chama molécula da emoção? Quando a gente falou semana passada sobre hipófise, hipotálamo, hormônios, eles são responsáveis por liberarem essa molécula da emoção. Então, se eu estou numa sensação de estresse extremamente carregado, se eu estou trabalhando com uma emoção muito negativa, eu vou liberar cortisol no meu organismo. Eu vou levantar uma bandeira para dizer, tem um perigo à frente. Eu preciso produzir cortisol, né? O meu corpo pede para que seja liberado mais cortisol, para que o meu estresse ele realmente atinja um pico não tão alto e eu consiga reverter essa situação. Os hormônios são responsáveis grandemente por essas situações, né? Os vícios, sim, são como válvulas de escape, Sueli. Os vícios são as nossas fugas, são aqueles caminhos por onde a gente vai percorrer para tentar saciar esse sentimento que não está indo bem na nossa mente. Por exemplo, um vício emocional que eu posso repetir é quando eu tento ou eu tenho um comportamento onde eu quero manipular as pessoas o tempo todo, e isso pode ser inconsciente, porque talvez na minha infância eu tenha sido tão manipulado pela minha mãe, aquelas mães autoritárias, mães que mandam, mães que querem só do jeito delas. Conhecem alguém assim? Essas mães que são extremamente autoritárias, que não querem saber ouvir da voz dos seus filhos, criam traumas em seus filhos. Olha a responsabilidade que nós temos como pais em criar os nossos filhos. Olha só a responsabilidade que nós temos na personalidade, não digo, mas na formação desse ser, né? No que ele vai acreditar, no que ele vai sentir, no que ele vai pensar da própria vida. Muitos vícios, podemos falar sobre drogas, vícios químicos. Por que eles acontecem? Na constelação sistêmica familiar, a gente diz que é a ausência de pai, a ausência de autoridade, a ausência de alguém que dissesse para você que aquilo não é para ser feito, que te desse amor em potencial, te desse essa segurança, não é? Então, a gente pode pensar que é importante saber quais são os nossos vícios. Ok, eu posso passar a entendê-los. Mas não é cognitivamente que eu vou conseguir me curar desses vícios, ou seja, não é apenas entendendo que esses vícios existem que eu vou conseguir fazer com que eles deixem de existir. Eu preciso buscar ferramentas, eu preciso buscar um acompanhamento, eu preciso de um profissional. Por isso que é necessário terapia, que é necessário coaching, fazer uma constelação sistêmica. O Leandro Lira, meu amor, está aqui com a gente, né? Um enorme constelador que eu conheci, que é lá de Fortaleza. Ele me trouxe para esse mundo da constelação e tem curado muitas almas, né, meu amor? Então a gente sabe que esses vícios, não adianta só você entender que eles existem, adianta sim você buscar uma ferramenta, buscar uma ajuda de um profissional para poder trocar esses vícios por outras emoções mais saudáveis.
Todas essas histórias que eu trago para vocês, todas essas informações que a gente traz para vocês, não são informações para autoajuda. Não são informações para autoajuda. Todas essas informações que vocês veem aqui nas lives, elas normalmente são retiradas de Paulo Vieira, Tadashi Kadomoto. Essa semana eu conheci Mariana Neves, extremamente uma psicóloga carioca. Eu vou contar aqui algumas partes dela. Histórias de como o psicólogo olha para os seus clientes, como é que ela encarou estes desafios do tratamento das pessoas. Tem também conhecimentos do José Roberto Marques, tem também conhecimentos da Amy Cuddy, que eu também conheci. Inúmeros cientistas de Harvard que precisam, que estudam a vida toda sobre esses comportamentos. Então essas experiências, essas pesquisas, essas informações todas que eu trago para vocês, elas vêm de Harvard, grande parte, tá? Então não é autoajuda, é sim conhecimento, são pesquisas. Núbia, eu estou precisando dessa ajuda porque estou numa fase que não consigo finalizar bem as coisas, estou sentindo-me falida, é como se não tivesse forças. Núbia, convido você a gente conversar depois. O coaching ajuda muito nesse sentido. A gente tem muita iniciativa e talvez falta um pouco de acabativa. A gente faz muito ciclo repetitivo e a gente não consegue sair dele. Então é olhar para esse ciclo, entender o que acontece e entendendo usar as ferramentas corretas para poder levar você para um outro tipo de pensamento, um outro tipo de conhecimento, um outro tipo de olhar sobre você mesma, passando pelos seus valores, pelas suas crenças, entendendo para você o que é importante, como é que você diz não, fortalecendo as suas forças, tá bom, minha querida? E aí eu vou convidar vocês a fazer um exercício agora. É muito simples, tá? Mas é um dos exercícios que um dos cientistas de Harvard traz pra gente. Como nós estamos falando de sentimentos negativos, eu queria que vocês agora refletissem no seu corpo um sentimento negativo. A gente vai entrar num assunto agora que se chama comunicação não verbal. E quando eu olho para o meu corpo, eu estou comunicando algo verbalmente. Então eu vou pedir para vocês, nesse momento, acompanhem comigo. Eu quero muito que vocês cerrem as suas mãos. Quero muito que vocês olhem para baixo. Quero muito que vocês cerrem os seus olhos, apertem os seus olhos com força. Quero que vocês encolham assim os ombros. Que vocês façam um senho franzido, franzam o nariz. E façam, se possível, um bico. E olhando para baixo o tempo todo, permaneçam nessa posição. Punhos cerrados, ombros para dentro. Sobrancelha cerrada. Nariz, uma cara feia. Uma cara de raiva, um sentimento de raiva. Permaneçam assim. Isso, respirem. Fiquem nessa posição. Posição de raiva. Isso. Muito bem. E agora eu pergunto a vocês, como é que vocês estão se sentindo? Dá para tirar um sorrisão daí? Dá para deixar saber que tudo tá bem, que a vida é linda? Gente, nós acabamos de expressar agora um sentimento extremamente negativo. Um sentimento que durou, sabe quanto tempo? 10 segundos, 15 no máximo. Imagina se você fica com esse sentimento 3 horas. Ou se você fica com esse sentimento durante 3 dias. Ou se você leva esse sentimento para toda a tua vida. E você vive de raiva. Você vive procurando o tempo todo motivos que te deem raiva. Porque a gente acostuma, lembra do vício emocional? A gente acostuma com sentimentos, tanto bons quanto ruins também. E a todo momento eu vou procurar um sentimento negativo, eu vou procurar com que a raiva entre no meu corpo para quê? Que eu sinta raiva, para que eu sinta esse prazer que me faz bem. É como um vício. A gente já conhece, já conheceu, vai conhecer pessoas que são viciadas quimicamente, não conhece? A gente sabe que a droga provoca isso, não sabe? E mesmo assim, a gente procura a droga. A gente continua se drogando. E nunca, eu vou dizer para vocês que droga é ruim.
Droga é boa, se fosse ruim não tinham tantos adeptos por aí. O que é ruim é o consumo, o que é ruim é o consumo repetidamente. Mas concordam que quando eu consumo, se eu sou um viciado e eu consumo droga, mesmo sendo ruim aquilo, eu provoco um êxtase, eu provoco uma coisa que me faz sentir diferente? Mesma coisa é para ansiedade, mesma coisa é para raiva, mesma coisa são para essas emoções negativas. Quando eu comunico a raiva no meu corpo, concorda que eu também comunico a raiva para o outro? Então, concorda que o meu pensamento controla o meu comportamento e que faz também com que o outro veja o meu comportamento? Para você faz sentido isso? Quando eu me apresento, é porque eu estou pensando aquilo, e quando eu faço daquela forma, o outro também me vê. Se eu entender que isso faz sentido, se eu entender que eu ajo dessa forma, é importante que eu me conheça e que eu consiga fazer diferente, procurando ajuda, procurando autoconhecimento. Tem uma pessoa que eu conheci essa semana, ela se chama Amy Cuddy, tá? AMYCUDDY, Amy Cuddy. Ela fala sobre linguagem corporal molda quem você é. Então, como você coloca o seu comportamento, é como você pensa, certo? Eu fui assistir a palestra dela no TED Talks. TED Talks, TED, você pode procurar isso no Google, tem uma série de palestras. Eu adoro esse canal TED, porque ele traz palestras de até 18 minutos. Então a pessoa tem que ser muito bom no que ela fala, tem que conseguir transmitir esse conhecimento em 18 minutos. E essa Amy conseguiu ter 58 milhões e meio de visualizações sobre esta palestra que ela fez de 18 minutos no TED Talks. E ela fala isso, que nossa linguagem corporal define quem nós somos. Ela diz, minha comunicação define meus pensamentos. E meus pensamentos definem os meus sentimentos. Definem a minha percepção sobre o mundo. E sobre isso, uma porta imensa de possibilidades se abre. A comunicação mental, você é o que você pensa, né? Tem outras pessoas que falam muito sobre sentimentos negativos, sobre o poder da ação, sobre como você se vê, sobre comunicação não verbal. A gente pode citar aqui o Robert Emmons, o Michael McCullough, o Paul Ekman e também o Paulo Correia, que é pós-doutorado em situações, em informações, em aprendizados de coaching. A Amy Cuddy, ela tem uma técnica que ela diz assim, se eu tenho uma linguagem corporal que molda o meu comportamento, se eu ajo da forma como eu penso, então talvez eu possa mudar essa forma de agir, eu posso fazer diferente. E ela foi estudando isso, ela sempre foi considerada como uma criança bem dotada, uma criança de alto QI, e ela sempre sonhou em ser cientista, em seguir a vida dentro da área de pesquisas científicas. Só que quando ela estava na universidade, ela sofreu um acidente, ela foi jogada para fora do carro, ela rolou muitas vezes e acabou tendo perda, né? Teve um traumatismo muito sério e ela perdeu 2 níveis, ela caiu 2 níveis na escala de QI. E ela sabia que o QI dela era alto. E com essa queda que ela teve, com essa perda de QI que ela teve, foi dito para ela o seguinte, você não vai mais conseguir se formar na faculdade. Você não vai mais conseguir ter o desempenho que você tinha antes, porque o seu QI caiu 2 níveis, você vai ter grandes dificuldades. E como ela acreditava já desde pequena que você é o que você faz, que você é o que você pensa, ela decidiu fazer com que essa verdade que tinham dito para ela fosse diferente. E ela continuou na faculdade. Ela demorou 4 anos a mais para se formar, mas ela se formou. E ela foi muito feliz porque ela teve uma mentora que depois levou ela para Princeton, uma outra grande universidade. Foi a mentora dela e disse para ela,
reforçando aquele mesmo pensamento. Você é o que você acredita. E foi sendo a mentora, foi trabalhando lá nos estudos pós-faculdade e chegou na formatura. E nessa formatura, eles escolhiam 20 alunos para fazerem cada um discurso que tivesse 20 minutos. Só que o tempo todo ela pensava assim, eu não mereço estar aqui, eu não devia estar aqui. Desde aquele momento em que ela sofreu o acidente, teve aquela dificuldade para continuar na faculdade, como aquele desafio para ela foi grande, mesmo ela tentando, ela tinha um pensamento que recorria sempre, que era, eu não devia estar aqui. E quando ela foi escolhida para ser um dos 20 alunos, para participar dessa fala de formatura, no dia anterior ela chegou para a mentora dela e disse assim, eu vou embora, eu não vou falar esses 20 minutos, porque eu não devia estar aqui, isso aqui não é para mim. A mentora dela disse para ela assim, você vai, e você vai fingir que você está tranquila, você vai fingir que você já deu inúmeras palestras, que você já passou por esse momento inúmeras vezes, você vai fingir, e fingindo você vai acabar se sentindo segura, vai acabar sendo o que você ainda não é. Porque esse é um pensamento positivo, esse é um pensamento que te eleva, que te dá poder, que te dá clareza sobre quem você pode ser. Que na verdade você já é, você só não está acreditando. Então, repetindo esses pensamentos, ela foi e fez um discurso brilhante. E nesse discurso brilhante que ela fez, a Harvard reconheceu a sua inteligência, reconheceu a sua importância e a convidou para estudar lá. Ela está lá até hoje, é uma pesquisadora científica muito conhecida, Amy Cuddy. E numa das aulas que ela estava dando, ela percebeu uma aluna que durante todo o semestre não tinha falado nada, não tinha emitido quase nenhum comentário. Ela chegou para essa aluna e falou assim, eu preciso conversar com você, vem aqui um pouquinho. Seguinte, se você não expressar nenhum comentário nas próximas aulas, no início do próximo semestre, eu vou ter que reprovar você, vou ter que tirar você da turma, porque eu preciso que você participe, que você esteja presente. A aluna ouviu, foi para as férias, voltou, né, para as aulas e chamou a professora, chamou a Amy para conversar. E falou assim, professora, sabe o que acontece? Eu acho que eu não mereço estar aqui, eu acho que eu não mereço esse lugar. E quando a Amy ouviu isso, aquilo tocou tão forte no coração dela, aquilo foi tão profundo, que ela falou, olha, o que o universo trouxe para mim? Uma pessoa que pensava exatamente como eu pensava, então eu vou ajudar essa pessoa. E eu vou dizer para ela, você é boa, você é excelente, você vai tentar fazer comentários na próxima aula, você vai pensar que você sempre fez comentários, que você consegue fazer esses comentários. Pense, observe a aula e faça um comentário. Finja que você é uma expert nesse assunto. Na próxima aula, a aluna veio e adivinhem, ela fez o melhor comentário de toda a sala. Ela colocou à prova aqueles anos de estudo que a Amy vinha fazendo para comprovar que você é o que você fala, você é o que você acredita. E eu convido você a pensar, o que você está acreditando hoje? O que você está pensando hoje? Você tem pensamentos positivos? Tem pensamentos afirmativos, pensamentos construtivos? Ou você acaba pensando que isso não é para você também? Que não é assim que vai funcionar? Que isso não vai dar certo? Então eu convido você a pensar de forma diferente. Convido você a pensar que você tem capacidade, que é possível. Finja que você sabe. E esse meu convite a vocês não sou eu que estou dizendo, que fingir é uma ferramenta para você criar um pensamento, um comportamento positivo. É a Amy Cuddy, cientista de Harvard, que estudou isso durante toda a vida dela. Talvez a tradução, né? If you can fake, you can do it. You can feel it. Enfim, é uma expressão em inglês que diz, se nós fôssemos traduzir para a letra, se você pode fingir, você pode sentir. Né? Se você pode pensar diferente, você pode agir diferente. A gente poderia pensar dessa forma, né? Se eu penso diferente, eu posso agir diferente.
E eu convido você, vamos pensar diferente. Vamos pensar que a gente tem capacidade para fazer o que a gente quiser. Quem está na nossa vida dizendo que pode ou que não pode, não é o outro. Não é o outro que vai dizer para você que você não pode. É você que diz para você que você não pode. É você que diz para você, ai, agora não, deixa para outra vez. Agora já tá tarde, já passou o meu tempo. O que você anda dizendo para você mesmo? Né? Ela estudou também, a Amy, que o nosso comportamento diz muito sobre a gente. Então, por exemplo, ela fez um estudo para os alfas macho. E ela olhou para os chimpanzés e também olhou para os seres humanos. E ela percebeu que os alfas, as pessoas que têm o comando, que têm a autoridade, eles têm um nível de cortisol extremamente baixo. E a testosterona extremamente alta. Então eles promovem pensamentos, os homens, os alfa macho, promovem pensamentos o tempo todo que não vão causar estresse, porque eles têm certeza de quem eles são, do que eles querem, aonde eles vão chegar. Esses pensamentos fazem com que eles não produzam cortisol, porque ele não passa por nível de estresse, ele já sabe, planejado, exatamente planejado, o que vai acontecer ali na frente, as coisas estão todas amarradas. Para você faz sentido isso? Os chimpanzés, quando vão entrar numa luta, o nível de cortisol deles vai lá, abaixa 20%. Testado cientificamente isso. Para quê? Para que o nível de testosterona assuma o comando. E a testosterona assumindo o comando, eu sou vencedor, eu consigo executar o que eu quiser. Por isso que a gente tem que pensar como é que está o nosso comportamento. Olha uma outra pesquisa que a Amy fez. Ela colocou vários voluntários na frente de uma telinha assim e gravou essas pessoas. Ela pediu para essas pessoas assumirem 2 tipos de postura. Um grupo foi assumir uma postura de poder e o outro grupo foi assumir uma postura de não poder. E ela fotografou, ela filmou essas pessoas e as posições de poder eram essas posições tipo Mulher Maravilha, sabe? Em pé, pernas abertas, braços, mãos apoiadas na cintura, queixo para cima, ombro para fora. Respiração. E eu permaneço nessa posição por 2 minutos. Sempre que você precisar fazer uma live, sempre que você precisar passar por um processo de seleção, sempre que você precisar fazer uma apresentação, assuma essa postura. Não importa se você é homem ou mulher, assuma essa postura de Mulher Maravilha. Você vai ver o quanto você cresce com isso. Homens na reunião, mulheres em reunião, postura de poder, quando colocam as 2 mãos sobre a mesa, sabe aquela posição que eu olho as pessoas por cima, né? Quando estou numa reunião, quero parecer maior, quero parecer diferente dos outros e coloco numa postura diferente com as minhas mãos e cresço, né? Elevo o meu pescoço, o meu queixo, parece que eu sou maior. Os animais fazem muito isso. Não vê quando querem se acasalar, se mostrarem mais lindos do que outros da sua mesma espécie? Eles não crescem? Sabe aqueles passarinhos que esticam o pescoço? Eles são muito inteligentes, porque sabem que mudando postura faz com que você, que está me vendo, ache que eu sou muito maior do que efetivamente eu sou. E por um outro lado, ela colocou pessoas que se posicionaram em posições de não poderosos, pessoas mais fracas. Então essas pessoas ficavam assim, com o ombro encolhido, ficavam assim, com o braço cruzado, né? Ficavam nessa posição, cabeça abaixada, e faziam isso por 2 minutos também. Experimentem fazer isso. Façam com seus filhos, com seus pares, com seus colegas de trabalho. Percebam o quão diferente eles se percebem. E aí a Amy foi adiante, e a Amy colocou as pessoas num nível de estresse mais alto. Ela simulou entrevistas com essas pessoas, ela treinou os entrevistadores dessas entrevistas que eram falsas, mas para os entrevistados eles não sabiam que era falsa. Na verdade eles sabiam que era falsa, porque era um estudo científico, né? Então ela treinou o entrevistador para que ele levasse uma entrevista durante 5 minutos, só que ele não ia produzir nenhuma expressão facial.
Ele ia ficar assim, como eu estou. Só piscava e produzia as palavras. E ela dividiu em 2 grupos, pessoas que iam trabalhar posturas de poder e pessoas que iam trabalhar posturas de perdedores, de derrotados. Os entrevistadores não sabiam que existiam esses 2 grupos, sabiam que tinham pessoas com comportamentos diferentes. E ao final ela perguntou, quem que vocês contratariam? E eles disseram, com certeza aqueles que são fulano, fulano e fulano, e aquelas pessoas eram as que estavam com comportamento em poses de poder. Então olha como isso mexe conosco, e se mexe conosco, também pode mexer com o outro, né? A Mariana Neves, que é essa psicóloga carioca, ela, quando foi fazer o estágio supervisionado dela lá no Rio de Janeiro, ela escolheu fazer a área da psicologia infantil. E ela tinha um pensamento muito fixo, eu vou me dedicar à área da psicologia infantil, mas eu não posso imaginar, por favor Deus, não me mande nada que seja relativo ao abuso sexual. Ela começou o estágio, adivinha qual foi o primeiro caso que apareceu para ela? Exatamente, uma criança que havia sofrido abuso sexual. E ela parou para pensar sobre aquilo. Ué, mas como é isso? É a lei da atração que está acontecendo aqui? Quer dizer que quando eu penso de forma negativa, é exatamente o que eu atraio? E ela foi estudar sobre isso. E ela chegou a várias conclusões, como por exemplo, a gente no coaching usa muito essa ferramenta, de que quando você quer direcionar um comando, por exemplo, para os seus filhos que são ainda pequenos, se você disser para eles, não suba na cadeira, não fala alto, não pula aí, isso não vai acontecer, porque o não é um comando muito simples e nós estamos o tempo todo direcionados a criarmos imagens na nossa mente. Então quando eu digo para a criança não suba aí, ela já acabou pensando em subir. Quando eu digo não fale alto, ela até entende que não é para falar alto, mas como não é um comando muito simples, ela acaba falando alto. E aí nos estudos, a gente também entende muito isso no coaching, que o correto seria dizer, pula para cá, fala mais baixo, fica perto de mim, sobe aqui nesse outro local, dando ordens de comando, ordens de autoridade, onde você elimina a palavra não. Quando você inverte a situação, o aprendizado é muito maior. Quer ver um exemplo? Como o não, ele às vezes é fraco? Se eu disser para você, não pensa numa rosa vermelha. Aposto que você pensou, né? De uma rosa linda, vermelha. Então a gente é levado a criar associações o tempo todo. A fala me leva a uma imagem, o tempo todo. E a Mariana percebeu que então a gente pode construir o nosso pensamento de forma diferente. É como se fosse o jardim e o jardineiro. Ela entendeu que existe o consciente e o inconsciente. O jardim é o nosso inconsciente. O jardineiro é o consciente. Quando eu pego uma planta e eu decido plantá-la, mesmo que seja uma erva daninha ou que eu escolha uma linda flor para plantar naquele jardim, elas vão brotar, concordam? Elas vão crescer. Quem decide o que vai ser plantado é o jardim? Quem decide o que vai ser plantado é o jardineiro. Então perceba o que é que você anda plantando no seu jardim. O seu inconsciente, o que é que ele vem trazendo para você? O que é que você vem vivenciando repetidamente e que talvez não esteja fazendo tão bem assim para você? Os processos de coaching, de mentoria, ajudam você a perceber. Muitas pessoas não conseguem promoções, muitas pessoas ficam a vida toda esperando que chegue a vez delas. Será que essas pessoas não estão repetindo frases que levam eles a acreditar que eles não conseguem, que não é para eles, que eles não merecem estar ali naquele lugar? O coaching ajuda você a pensar de forma diferente. A mentoria ajuda você a, se você ainda é um analista, um assistente, um comprador, e você quer ser um gerente, você
entendendo na mentoria como age um gerente sênior, você começa a agir de forma sênior. Se você é o que você acredita, se o seu comportamento é moldado pelo seu pensamento, o coaching vai te ajudar a construir esse pensamento de senioridade. E mesmo que eu seja aqui uma auxiliar, eu vou pensar como uma pessoa que já está nessa posição de senioridade. É como aquilo que a Amy falou, eu vou fingir que eu já sei. E em sabendo, eu vou tornar aquilo realidade. Para você faz sentido isso? Muito bem. A gente, às vezes também está acostumado a pensar de forma negativa, porque a gente foi criado dessa forma. E olha outros exemplos que podem acontecer. Se eu perguntar para você assim, como é que está a sua saúde? Você já conheceu lugares incríveis na sua vida? Você faz frequentemente atividades que você adora fazer? Você é feliz no amor? E para cada uma dessas perguntas, você pode já ter pensado: não sou, não tenho, ainda não conquistei, tem lugares ainda para eu conhecer. A gente cocria essa realidade de que ainda não basta o que a gente fez, de que temos que ter sempre mais. É importante sempre a evolução, mas o que eu convido você aqui a pensar é: como é que você está lidando com esses sentimentos que você já tem? A sua busca é incessante por mais? Vale a pena olhar sobre isso, certo? Vamos lá, se eu esqueci alguma coisa. Pensem que na nossa mente, uma dica, tá? Nós temos duas caixinhas, as caixinhas do medo e a caixinha dos sonhos. Você tem que decidir que caixinha você vai abrir, que caixinha que você vai dar a vez para que ela exerça a vontade, para que ela execute a sua função, para que ela tome conta dos seus pensamentos, e tomando conta desses pensamentos, que ela se torne verdade. Então o convite que fica aqui hoje para a gente ir para o final da nossa live é esse convite para você pensar o que você anda pensando. Lembrando que a gente falou sobre as nossas sombras, a gente falou sobre os nossos medos, a gente falou sobre nossas crenças, a nossa criação, né? Como é que a gente está lidando com esses pensamentos negativos? Nós estamos alimentando esses pensamentos? Eu estou parando para pensar o quanto isso me afeta? Eu estou buscando ajuda para fazer isso ser diferente? Como é que eu estou agindo com o meu medo? Mais uma dica é como a gente olha para a televisão. Eu posso optar por assistir televisão, por entrar em todas as telas, todas as mídias? Posso fazer escolhas. Eu posso fazer uma escolha de assistir, sim, ao programa X de TV, me deixar envolver de forma inconsciente e achar que o mundo está perdido, que o ano letivo já era, que a doença realmente vai contaminar e vai matar todo mundo. Mas também eu posso usar o meu consciente e escolher o programa que eu quero assistir. Eu posso escolher o pensamento que eu vou ter. Eu mesma fiz isso. Eu raramente vejo televisão. Vou dizer para vocês que eu raramente vejo. E eu fiz uma escolha para mim. Eu assisto só de quinta-feira à noite um programa que muita gente aqui deve adorar, que é Irmãos à Obra, né? São imagens que são trazidas para o meu cérebro que são saudáveis, são imagens que trazem para o meu cérebro um momento de relaxamento, um momento que eu aprendo que o bonito, o novo, essa experiência de modificação de antes e depois constroem ligações neurais no meu cérebro, porque eu sou motivada a pensar naquele programa, naquele momento, sempre de forma positiva, né? Então, para encerrar, olha só o pensamento que eu deixo para vocês. São duas frases. Espero que elas toquem no seu coração. A primeira: você é o comandante da sua alma e você é o mestre da sua vida. A sua vida é feita das suas escolhas. Então pensa
O que você anda pensando? O que você anda fazendo da tua vida, das tuas escolhas? Você é jardineiro ou você é o jardim? Você é consciente ou inconsciente? Que os seus pensamentos possam mudar a sua vida, possam a partir de hoje moldar quem você é. E se é assim você perceber que precisa de ajuda, vem pro coaching, eu ajudo você, tá bom? Então, entra lá no nosso site www.institutosente.com.br, lá vai ter o símbolo do YouTube, entra lá, clica no nosso canal para que a gente possa receber curtidas e o nosso canal consiga receber o nome, tá? Tem lá as dinâmicas do YouTube e a gente precisa de curtidas para poder dar o nome ao canal, tá? Eu queria agradecer aqui todo mundo que participou, vamos ver se eu consigo agora no final, né? Ana Lúcia, o ED, meu querido, que me ajuda na parte do marketing. Patrícia, tudo bom, meu amor? Tenho vizinhas aqui. A Lu, tudo bem, Luciana? Sueli, minha querida. Minha prima, Sandra, falei de você, hein, Sandra, na primeira live. Você viu, né? Você que me motivou a começar a fazer essas lives. Soninha, tudo bom, minha linda? Você tá no Brasil ou tá morando fora ainda? Se for, olha que privilégio ter mais alguém aqui de outro país com a gente. Muito bom, né? Meu maridão tá assistindo. Núbia, Andréia, tudo bom, minha querida? O Leandro, já falei dele. Meu lindo, constelador. Brás Marketing. E olha só, muita gente. Marília, tudo bom, meu amor? Marta, Priscila, Gisele, Mara, Carlinha, Bia. A Bia é a Fernanda Bispo, né? Tudo bom, meu amor? Então, gente, é isso. Eu agradeço vocês. Também muita saudade de você, Orleandro, meu amor. Gente, entra na página do Orleandro Lira. Orleandro Lira. Ele tem cada mensagem, todos os dias. Ele é terapeuta, ele é constelador. Ele tem, assim, vivências muito intensas para passar para você, para também você entender como é que funciona a constelação e esse olhar sistêmico sobre o nosso sistema. Também te amo, meu amor. Muito bem, olha só, gente, muito obrigada, viu, Paulinha? Beijo pra você também. Essa live fica gravada no Instagram, na página aqui inicial, tá? Você pode assistir essa live quantas vezes você quiser, você pode colocar para outras pessoas assistirem. Agradeço de todo o meu coração a sua presença e a gente se vê, olha só, muito importante esse recado. A próxima live vai ser sobre crenças. E vai ser segunda-feira, que é dia 22 de junho. Não será mais às quartas, porque eu vou dar sequência ao meu curso de constelação sistêmica familiar. Então eu vejo vocês dia 22 de junho, às 20h30, tá? Segunda-feira, falando sobre crenças. Tá bom, meus queridos? Isso aí, obrigada, Soninha, obrigada, Mara, obrigada, Carlinha, obrigada, Su. Um beijo, boa noite pra vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.